Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, esse livro que a gente está chegando no final. Nós já lemos os 13 princípios básicos que ele traz aqui, os 13 princípios do sucesso. Ele que passou 25 anos da vida dele trabalhando, entrevistando, pesquisando entre aquelas pessoas mais bem-sucedidas que ele conhecia, que ele encontrou, que ele sabia que existiam, e também ele viu o que é que acontecia com aquelas pessoas que não conseguiam ser bem-sucedidas, aquelas pessoas que fracassaram. E essas pessoas, segundo o Earl Nightingale, naquele livro dele, O Estranho Segredo, são 95% da população planetária. De acordo com ele, apenas 5% das pessoas do planeta atingem a plenitude em todos os setores da vida, porque Pense em Enriqueça, ele deixa claro que não é enriqueça apenas de dinheiro, é enriqueça em todos os setores da vida, é enriqueça de paz de espírito, é enriqueça de boas relações, é enriqueça de sucesso profissional, sucesso no casamento, sucesso nas amizades, é enriqueça de tudo, é viver a vida na plenitude de como ela está sendo sonhada por Deus para a gente, como diz Oprah Winfrey, que é uma das representantes desses 5% com certeza, que nasceu na falta e na escassez, preta e pobre, e que hoje ela diz que ela vive o sonho de Deus para ela literalmente em tudo, em todos os setores da vida dela. Então, esse livro, nós estamos então na parte final, no epílogo, podemos dizer, dele, depois dos 13 princípios. Ele traz então os temores pode ser que sejam os responsáveis por nós não encontrarmos esse segredo, porque ele diz que nesse trabalho que ele fez durante esses 25 anos com essas pessoas mais bem-sucedidas e as que fracassaram, para tá escrevendo então, encontrando uma filosofia que leva ao sucesso. Ele disse que esse segredo está aí no livro, mas não está em um local determinado, que ele pode ser encontrado na primeira parte, na metade, no final do livro, ou não ser encontrado. E ele diz também que é apenas a metade do segredo, pois a outra metade é exatamente essa nossa disposição e determinação em encontrar esse segredo e fazer o que se requer. Porque ele deixa claro, uma das coisas é que não cai do céu. E eu, até repetindo aqui, já falei em outro vídeo, entendi finalmente quando eu vi um vídeo da Kelly Moraes, que eu via sempre elas falando da criação sem esforço, até que eu entendi ela dizendo que esforço é quando a gente faz alguma coisa que é penosa, não é aquilo que a gente quer fazer, é terrível. Porém, a criação, ela existe. Nós temos que fazer o que se requer. A nossa parte tem que ser feita, como ele diz. Ela concorda com isso. A única coisa é que o esforço é quando é aquela coisa que a gente não quer fazer, não gosta de fazer. E aí eu acredito que deva ser porque nós estejamos indo pelo lado contrário, então, da coisa. Porque quando ele diz que tudo começa tendo um desejo. Se a gente tem um desejo, a gente não vai desejar alguma coisa que a gente não quer. Que o que se requer que nós façamos seja alguma coisa tão difícil assim, que traga tanto esforço assim. Então eu acredito que quando está se tendo esforço, é uma forma de mostrar que nós também não estamos na busca real do nosso sonho. Pode ser que a gente está querendo alguma coisa só porque a gente está vendo uma outra pessoa fazendo e a gente acha que ela está tendo sucesso, então é aquilo, a gente não está consultando a nossa essência, a nossa centelha divina para ver se é isso realmente que é o nosso desejo. E ele diz que esse é o primeiro passo, saber o que a gente quer, depois definir um plano e depois fazer o que se requer, entre outras coisitas. Então aqui, né, no último vídeo, no vídeo anterior, sobre isso, ele trouxe então o medo da morte. Ele falou dos medos principais e ele trouxe aqui o medo da morte nesse anterior. Os medos, eles são 5 medos, entre eles são os medos então da pobreza,
Os medos básicos são medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder a saúde, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. Ele veio falando de cada um deles, agora ele está falando do medo da morte. Nesse último vídeo ele falou dos 3 sintomas que demonstram o medo da morte, que é pensar em morrer, associação com o medo da pobreza e associação com doença ou desequilíbrio. E agora ele passa para a parte que o subtítulo é Preocupação é medo. A preocupação é um estado de espírito baseado no medo. Age com lentidão, mas persistentemente. É insidiosa e sutil. Passo a passo, ela se infiltra até paralisar a faculdade de raciocínio. Gente, olha como a preocupação ela é realmente nociva. Olha assim, passo a passo ela se infiltra até paralisar a faculdade de raciocínio. E a palavra já diz, gente, pré-ocupação. Nós estamos nos pré-ocupando, ou seja, quando a gente pré alguma coisa, a gente está antecipando alguma coisa que não aconteceu. É sofrer por alguma coisa que a gente nem sabe que se vai realmente acontecer. É ter ansiedade pelo futuro, é não estar no presente. Ela paralisa a faculdade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e a iniciativa, destruindo tudo que a gente precisa ter para estar alcançando sucesso. Preocupação é uma forma de medo, admitindo causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito controlável. Olha, então, porque ele já disse que o medo é o estado de espírito, então ele é controlável. E ele está dizendo que a preocupação é uma forma de medo causado pela indecisão. Mente alterada é mente inútil. A indecisão altera a mente. A maioria das pessoas não possui o poder de chegar às decisões com rapidez, sustentando-as depois de tomadas. Então aqui ele dizendo algo que ele já disse no meio do livro aí anteriormente, que as decisões, que quando a gente está nesse processo de criação e a gente está se conectando com a mente infinita e tudo, nós vamos receber ideias, a gente vai ser estimulado, a gente vai receber sugestões, nós vamos ser como que inspirados. E aí, mas que isso deve ser colocado em prática, a nossa parte ela deve entrar assim, é como quando a gente está fazendo um bolo que tem que pôr o açúcar, o ovo, a farinha, o fermento e cada um faz a sua parte. Então, para que o nosso objetivo ele se atualize como ele é, nós temos que fazer a nossa parte e tem que ser com rapidez. Ele está dizendo aqui e aí ele diz que a indecisão ela altera a mente porque a maioria das pessoas não tem essa rapidez. E também de sustentar isso depois que tomar a decisão. Condições não nos preocupam, uma vez alcançada a decisão de seguir uma linha de ação definida. Certa vez entrevistei um homem que seria eletrocutado dali a 2 horas. O condenado era o mais calmo dos 8 prisioneiros, que com ele estavam na cela da morte. Sua calma fez com que lhe perguntasse o que sentia, sabendo que entraria na eternidade dali a pouco. Com um sorriso de confiança, respondeu: "Sinto-me otimamente. Imagina só, companheiro, minhas preocupações logo terminarão. Só tive preocupações em toda a minha vida. Sempre foi difícil conseguir alimento e vestuário. Logo mais, não precisarei dessas coisas. Sinto-me bem desde que soube, com certeza, que deveria morrer. Resolvi então aceitar o destino com bom humor." Gente, que forte! Gente, uma pessoa chegar nesse momento, meu Deus, eu tenho uma forma de ver a morte totalmente aberta. Eu acredito que realmente aqui é uma passagem, uma experiência que a gente está tendo, nós seres infinitos, tendo uma experiência humana e que é como se a gente sair, deixar o nosso país e estudar em um outro. Quando terminou ali, nós concluímos o nosso curso, a gente volta para casa. Eu acredito que seja desse jeito. Mas nesse
dessa forma que eu fui condenado à morte, eu tô ali no corredor da prisão e ter essa calma e ter esse raciocínio, meu Deus, é incrível. E ele mostrando aqui que sempre foi difícil conseguir alimento e vestuário. Então, o que ele acabou fazendo o levou a isso, mas exatamente por esse motivo, por ele não ter conseguido entender como é que fazia para estar alcançando a plenitude, alcançando a abundância e a prosperidade. Isso é triste, né? Enquanto falava, devorava um jantar de proporções suficientes para 3 homens, comendo cada porção que lhe traziam e aparentemente apreciando-as, como se nada fatal o aguardasse. A decisão lhe trouxe resignação ao destino dele. A decisão pode também impedir a aceitação de circunstâncias indesejáveis. E olha aqui, gente, usando o exemplo dele, ele decidiu que ele não ia ter medo da morte, porque olha aqui, ele está dizendo, ele estava apreciando ali o que ele estava comendo como se nada fatal o aguardasse. E quem é que não está condenado, entre aspas, à morte? Tem uma música do Moacir Franco que diz, só se vive 9 meses porque o resto, amiga, a gente morre. Começa, assim que a gente nasceu, a gente já começa a caminhar em direção ao quê? Então, se a gente tem essa decisão de que o momento que chegar vai ser um momento que nós vamos fazer o nosso melhor, enquanto a gente tiver, a vida é uma oportunidade de evolução. Isso deve ser bem claro, nem de jeito nenhum pensar em interromper, de jeito nenhum. Mas nós vamos fazer o nosso melhor, mas quando a morte chegar, é o momento de voltar para casa, a gente vai aceitar pacificamente, a gente vai continuar fazendo o nosso melhor, a gente não vai ter medo. Os 6 temores básicos se traduzem num estado de preocupação através da indecisão. Liberte-se para sempre do medo da morte, chegando à decisão de aceitar a morte como um acontecimento inevitável. Vença o medo da pobreza, chegando à decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupação. Pise com força no medo da crítica, alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Tá vendo? Quando a gente chega aqui nesse ponto também, a gente consegue, quando a gente consegue não se preocupar com a opinião do outro, quando nós estamos sendo guiados pela nossa centelha divina, porque se a gente sai também metendo os pés pelas mãos, nós estamos em uma sociedade, nós vivemos em grupo. Então, se nós estamos agindo de qualquer jeito, aí a opinião do outro às vezes pode nos levar ali para esse final que essa pessoa, apesar de ter tomado essa decisão, ela estava no corredor da morte, infelizmente. Porém, se nós estamos agindo como o ser humano de ouro que nós somos não nos misturamos com as vibrações baixas, que nós estamos agindo de acordo com o que está nos mostrando a nossa centelha divina, aí a gente não precisa se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. E o melhor de tudo é que aí a gente passa a não ser o juiz do outro, a gente passa a não julgar mais o outro. A gente sabe que ele está apenas vivendo o momento dele de evolução espiritual. Ele está fazendo aquilo que a consciência dele, no tamanho da expansão que ela está agora, está dizendo a ele para fazer. E aí a gente parando de criticar, de julgar e reclamar também, isso nos ajuda a ficar, como eu já disse, que nem o cavalo no desfile de 7 de setembro, ali tranquilo. A gente não precisa se preocupar quando a gente sabe que a gente está se deixando guiar pela nossa centelha divina. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como desvantagem, mas como bênção, que traz sabedoria, autocontrole e compreensão, desconhecidos à juventude. E aqui eu acredito dessa forma, meu Deus, especialmente a gente tem tanto medo da morte, mas a gente tem medo de envelhecer. Então, não entendo, tem medo de uma coisa ou de outra, porque se a gente não quer envelhecer, a gente tem que morrer novo.
Então é isso, a velhice, como ele está dizendo, ela traz sabedoria. Se a gente estiver realmente prestando atenção, que a vida só quer nos ensinar, que nós só estamos aqui para aprender e para crescer, quanto mais a gente envelhece, melhor a gente fica, é como vinho. Isente-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo da perda de amor, chegando à decisão de viver sem amor, se isso for necessário. Ou seja, aprender a viver com a gente mesmo, quando a gente está bem, está em paz de espírito, quando a gente consegue, não precisa chegar em casa e já ligar a televisão, e já põe, entra no outro cômodo, já põe sem poder ficar um minuto com a gente só mesmo, com o nosso mental desenfreadamente trazendo um monte de coisa. Quando a gente aprende a conviver conosco mesmo, a gente não precisa estar dependente de alguém ali para viver com a gente. Se não tiver ninguém para a gente, fazer o quê? Tem 8 bilhões aí de habitantes no planeta, mas quem sabe a gente vê e não tem ninguém pra gente. A gente fica feliz conosco mesmo. A gente tem tanta gente precisando de amor, tanta gente precisando, não aquele amor de casal, de cônjuge, mas se a gente não encontra o nosso, a gente não pode forçar ninguém a ser, mas o amor para alguma criança abandonada, o amor para um animalzinho, o amor por um velhinho que está ali num asilo e não tem ninguém que vai. Então, tem um monte de forma de viver esse amor sem ele estar chegando aqui, viver sem amor. Eu não acho que não. Se a gente está cheio de amor por nós mesmos, a gente tem a quem dar nesse mundo. Nossa, como tem. Mate o hábito de preocupação, sob todos os aspectos, tomando a decisão geral coletiva de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Com essa decisão virá o equilíbrio, paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que trazem a felicidade. Olha que legal que ele está dizendo, gente. Nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Não se preocupe. A vida ela está aí para nos ensinar. Tudo que vem para a gente é para o nosso bem. Se infelizmente a gente vai colher algum espinho, é porque a gente vai precisar entender isso. O livro que eu estou lendo lá nos finais de semana, Paulo e Estevão, a gente vê bem a lei da atração ali sendo, a lei da causa e efeito ali acontecendo. Então, tudo, nós estamos num momento, numa realidade onde tudo é regido por lei e tudo é controlado bem além da nossa a vontade. É desse jeito, acredito. Com essa decisão virá o equilíbrio, paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que trazem a felicidade. O homem cuja mente está cheia de medo não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele, destruindo-lhes ainda as oportunidades. Olha aqui, gente, mais uma vez aqui, aquele exemplo do ouro, né? Platão falou que para ser o melhor ser humano, ele falou em um homem de ouro, em um ser humano de ouro. O ouro é o metal nobre, o metal mais nobre, que não se mistura. Ele pode ser diluído, derretido com outro metal e ele não se mistura. Aqui então nós temos que estar nessa vibração, a gente tem que estar na nossa... com a nossa centelha, a gente tem que estar em fase com o todo, porque desse jeito nós não vamos estar na vibração destrutiva de mentes que entram em contato com a gente. Olha aqui, o homem cuja mente está cheia de medo não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele. E se eu entro em contato com uma pessoa cheia de medo, que está destruindo a si próprio e que está nessa vibração destrutiva, e eu estou na mesma vibração, eu vou com ele também para a correnteza da falta e da escassez. Mas se eu estou na vibração daquelas mentes superiores, como ele
deu exemplo aqui anteriormente, ele disse, Henry Ford, que era todo desprovido das qualidades para vencer, para entrar entre os 5%, ele se associou a mentes superiores, e aí da mesma forma como a gente pode pegar aquilo do negativo, da mente que está vibrando destruição, a gente pode entrar na vibração, a gente pode estar na vibração da mente que vibra construtividade, que vibra coisas boas. É isso, escolher a gente em que correnteza, como ele já disse no passado, a gente vai tá se deixando cair, está se deixando levar. Se na correnteza que leva para a falta e para a escassez, ou a correnteza que leva para a prosperidade e abundância. Até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono. Captarão as vibrações de medo emitidas pelo dono, comportando-se de acordo. Mesmo descendo a escala da inteligência no reino animal, encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações de medo. Eu já tinha ouvido dizer que o cachorro sente quando a gente está com medo, aí ele ataca mesmo, acredito, ou se for nosso próprio cachorro, não sei qual vai ser o comportamento dele. Mas é tudo questão de vibração, tudo questão da gente ser o metal nobre que nós somos, seguindo a nossa centelha divina, sendo o ser infinito divino que nós somos, estando seres humanos. Pensamento que destrói. As vibrações de medo passam de uma mente a outra com a mesma rapidez e segurança com que o som da voz humana passa da estação transmissora ao aparelho receptor de rádio. Olha que informação forte aqui. Então, as vibrações elas passam tão rápido quanto a voz humana passa da estação transmissora ao receptor. Então, se eu estou falando aqui na estação de rádio, a pessoa que está ligada ali, lá da mesma forma que a minha voz está passando, essa vibração de medo também passa. Então, para que a gente não entre nessa vibração, nós temos que estar vibrando mais alto. Como é que a gente vibra mais alto? Não criticando, não julgando, não reclamando, não mantendo aquelas emoções negativas que ele falou aí no anterior, um pouquinho antes. Em algum dos vídeos aí atrás. A pessoa que exprime em palavras pensamentos negativos e destrutivos é quase certo que experimente os resultados de suas palavras em forma de retribuição destrutiva. Aquilo que a gente fala tem um poder tão forte de criar aquilo que a gente vai viver. Olha ele dizendo, a pessoa que exprime em palavras os pensamentos negativos que ela está tendo, ela vai ter em retribuição, essa palavra está entre aspas, vai experimentar essa destruição que ela tá colocando também no campo, porque isso vai afetar quem estiver também na mesma vibração. Tudo que a gente envia volta. A liberação de impulsos de pensamentos destrutivos sem auxílio de palavras também produz retribuição, entre aspas, de vários modos. Ou seja, ainda que a gente não coloque em palavras, a gente está só pensando, também tem o mesmo efeito. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante de ser lembrado, é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer danos através do aniquilamento da faculdade da imaginação criadora. Ou seja, ele já disse ali atrás que a imaginação criadora está no caminho do sucesso, no caminho, todo mundo quer dinheiro, de conseguir dinheiro, no caminho de ter saúde, no caminho de ter um casamento feliz, no caminho de ter um emprego ótimo. Então ele está dizendo que o mais importante é que a pessoa que libera pensamento de natureza destrutiva vai sofrer danos, vai ter aniquilada a faculdade da imaginação criadora. Olha quanta importância na gente, nós sermos o guardião do nosso mental, e nós nos definitivamente entender que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vive.
Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa que repele as pessoas, convertendo-as frequentemente em inimigas. Para a gente que vive em sociedade, para a gente que é tão dependente assim do outro, como ele já disse, a gente que tem medo de perder o amor, a gente, olha que triste isso que a gente planta para a gente. Essa mente destrutiva que está ali fomentando a emoção destrutiva faz com que a gente desenvolva uma personalidade negativa que repele as pessoas, e não só repele, elas se tornam nossas inimigas. Eu acredito que com o amigo já o caminho é meio cansativo. Se a gente ainda só tiver inimigo. A terceira fonte de danos à pessoa que alimenta ou libera pensamentos negativos jaz nesse fato significativo. Os impulsos de pensamento não só são prejudiciais a outros, como também se infiltram no subconsciente da pessoa que os libera, tornando-se parte de seu caráter. Ou seja, eu estou prejudicando o outro, mas eu estou me prejudicando também. Se eu estou tendo pensamento, se eu acho que esses pensamentos negativos eu estou enviando para o outro, é como aquela coisa de estar tomando veneno esperando que o outro morra. Nesse caso, eu acredito que não chega no outro, aquela coisa de estar segurando um carvão em brasa para jogar no outro. Mas ainda que eu jogue, que eu segure esse carvão, durante o tempo que eu estou segurando, tá queimando a minha mão. Então é aquilo, esses pensamentos, eles se infiltram no subconsciente da pessoa, que os libera, tornando-se parte de seu caráter. Ou seja, tudo é regido por lei. E é a lei da vibração. Se vibrou negativo, você vai ficar ali vivendo nessa vibração, no que tem, é o que se tem para hoje, é o que eu estou vibrando, é o que eu vou receber. O que você procura na vida, presumivelmente, é alcançar sucesso. Para ser bem-sucedido, é preciso encontrar paz de espírito, satisfazer as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, atingir a felicidade. Todas essas evidências de sucesso começam em forma de impulsos de pensamento. A gente quer alcançar sucesso, a gente quer ser feliz e a gente mantém uma mente vibrando na negatividade, é porque a gente não entendeu nada. Você pode controlar a mente, tem o poder de fornecer-lhe os impulsos de pensamento que escolher. Com esse privilégio, vai também a responsabilidade de usá-lo de maneira construtiva. Você é senhor, senhora do seu destino terreno, do mesmo modo que possui o poder de controlar seu ambiente, tornando sua vida o que deseja que ela seja. Ou pode deixar de exercer o privilégio que lhe pertence de fazer sua vida de encomenda, jogando-se assim ao alto mar das circunstâncias, entre aspas, onde será balançado para cá e para lá, qual casquinha nas ondas do oceano. Então, gente, ele aqui dizendo que é tudo responsabilidade nossa. A gente sabe o que a gente quer uma vida de plenitude, a gente quer passar para aquele batalhão dos 5%, mas a gente não abre mão de criticar, julgar e reclamar, a gente não abre mão de vibrar na negatividade, a gente não abre mão de desejar o mal para o outro, a gente não abre mão de insistir em não entender. Aí ele diz que a gente fica então ali no alto mar das circunstâncias. E eu acredito que as circunstâncias são essas que ele já deixou claro aqui. Não vai ter circunstância positiva, né? Onde a gente vai ser balançado para lá e para cá, qual casquinha nas ondas do oceano, até que a gente entenda, né? Até que a gente resolva, como o Ho'oponopono diz, aceitar a nossa responsabilidade pelo que está acontecendo com a gente. Diga-me o que você está pensando, eu te direi o que você está vivendo e o que você vai viver.
Então, gente, ai, que legal, é isso que ele está dizendo aqui. Eu passei para vocês aquilo que eu fui entendendo de cada coisa que ele foi dizendo, porque o meu objetivo lendo esses livros é para ajudar você que não sabe ler, como que pode. Depois você chega lá no final da sua caminhada, aí te perguntam, mas por que você ficou entre os 5%, entre os 95% que não conquistaram nada? Ah, mas eu não sabia como. Mas como você não sabia como? Eu mandei um livro. Ah, mas eu não sabia ler. Oh, meu Deus, mas não tinha ninguém lá que sabia ler, para que pudesse ler, para que você ouvisse. Então é com esse objetivo. Eu sei que tem vários áudios, livros aí na internet, desse livro mesmo, até direto, sem nenhuma interferência. Então não é só... mas quem sabe não tem alguém que vai se ligar dessa forma que eu estou fazendo. Aqueles que são também deficientes visuais e aqueles que não têm tempo também. Enquanto você está aí fazendo alguma coisa, fazendo um almoço, almoçando, você pode estar ouvindo aí e se te ajudar o que eu estou dizendo, a interferência que eu faço, os comentários que eu faço, eu fico super feliz. Mas se você também não concordar, é só a minha forma de pensar, é só a minha forma de ver, é só a minha opinião, é só meu ponto de vista, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, que ainda não terminou, então esse último capítulo, onde ele agora está falando do medo da morte, e daqui a pouco ele vai falar no próximo vídeo, o subtítulo é Você é suscetível demais? Vamos ver lá se a gente é muito suscetível? Então tá, gente, espero que vocês possam vir comigo pro próximo vídeo. Eu agradeço muito mesmo você que assiste, muito obrigada, você que dá o seu joinha, você como que fala, que curte o vídeo, você que se inscreveu no canal, muito, 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 muito obrigada. Meu muito obrigada de coração, tá bom? E eu espero te ver novamente no próximo vídeo. Obrigada, tchau!